Ok. Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom recebê-los aqui para mais uma atividade promovida pelo curso de Ciências Econômicas. É uma noite fria, mas ao mesmo tempo nós enxergamos aqui um grupo que vai mobilizar e aquecer essa noite. Especialmente estou muito feliz em estar recebendo aqui o Antônio, porque já há alguns anos, a primeira vez que eu escutei a fala do Antônio, uma palestra dele, foi em Porto Alegre, num evento promovido pela URGS. Eu não lembro exatamente qual era o evento, a gente participa de tantos, né, que acaba não registrando, mas também tinha o Kupfer, né, da Organização Industrial, e eu, desde aquela ocasião, pensei que seria muito interessante trazer o Antônio para falar de um tema que é a questão do agronegócio, da agricultura, que é uma área que ele conhece muito e que nós aqui, infelizmente, não damos o espaço que deveria dar para essa temática no curso de Ciências Econômicas. Então é uma maneira de complementar também a nossa formação, e digo nossa porque percebo que muitas vezes nós temos carência, né, de conhecimentos nessa área, que é uma área que, se nós pensarmos um pouquinho, desde a formação do Brasil, é uma área que tem uma importância relevante e embora, né, se fale do avanço da indústria e outros setores da economia, a questão agrícola, o agronegócio, ele impacta e faz diferença nos números do nosso país. E com certeza nós vamos ver isso também hoje à noite. Outra questão é que o Antônio, aqui, a URGS, né, tem o Wilton, cadê o Wilton? Está aqui, sempre me ajudando, né, nos convites com os palestrantes. Os economistas do ano sempre vêm à URGS para fazer uma fala, uma palestra. E o Antônio foi eleito economista do ano, né, o ano passado, pelo Corecon. E então hoje, né, estar aqui fazendo essa fala para a gente também ficamos muito felizes com isso. Mais uma vez, né, temos o economista do ano aqui conosco. Bom, eu não vou me alongar, né, porque nós temos aí a fala do Antônio, mas antes eu quero agradecer, né, o Corecon. Nós temos aqui hoje o presidente do Corecon, Conselho Regional de Economia, e não é sempre, né, que o presidente nos honra aqui com a sua presença. Nós temos o Tarciano, que é um egresso e é o presidente da Ecoserra, também parceira nossa nessa organização do evento, para trazer o Antônio. Agradecer a presença do Milton, né, que é o delegado regional do Corecon, que está aqui, e outros representantes aqui do Corecon, Vladimir, o Jairo, que está aí, o Jairo está fazendo a filmagem, organizando aí todo o registro desse evento. Logo já passo a palavra aqui para o Rogério, mas então quero desejar um bom evento e que aproveitem muito, gente, essa noite, né? Não é sempre que a gente tem a oportunidade de trazer um palestrante como o Antônio aqui para casa. Depois eu já comento um pouquinho do currículo dele para vocês. Obrigada. Boa noite a todos, né? É uma satisfação estar aqui na URGS, né? Maior ainda ver a sala cheia de jovens, né? A gente tem que renovar nossos profissionais, né? A gente entende que temos um mercado amplo de trabalho que tem que ser ocupado por economistas, né? Não como a gente vê muitas vezes por profissionais formados em outras profissões, né? O mercado de trabalho ele é amplo para perícia, para estudos de habilidade, avaliações de empresa, do próprio segmento do agronegócio, que o Antônio vai comentar, e a gente fica à disposição lá em Porto Alegre e principalmente aqui na Ecoserra, né, que é o nosso braço forte aqui na região. Tá bom? Obrigado.
Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. No ano passado e esse ano a gente conversou muito com a Jaque para tentar trazer o Antônio aqui para Caxias do Sul. Vi várias palestras com mais renomados economistas, mas o Antônio, o carinho que ele tem pela profissão dele é algo impressionante. Então eu espero que vocês tenham um ótimo evento e vai engrandecer bastante o currículo de cada um, as palavras do Antônio aqui nessa noite. Obrigado, Antônio, por vir a Caxias. Bem, lembrando, né, nós temos aqui hoje, Antônio, um público que são nossos centros de ciências, da área de conhecimento das ciências sociais. Nós temos alunos aqui do curso de economia, da administração, comércio internacional, nós temos da contabilidade, também temos alunos do direito, né, que fazem parte, que estão aí das disciplinas de economia para esses cursos, né? Então nós temos aí um grupo de estudantes diferentes, todos dentro da área das ciências sociais, mas também diferentes áreas, ciências jurídicas, né, também. Bem, o Antônio da Luz, né, economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em economia também pela URGS, e doutorando em Economia de Desenvolvimento pela PUC do Rio Grande do Sul. Atua como economista-chefe do Sistema Farsul e também professor titular das disciplinas de comercialização e microeconomia em cursos de pós-graduação. Atuou como economista da Agenda 2020 e também como corretor de Bolsa de Valores Imobiliários. É um dos 89 economistas brasileiros e estrangeiros que são consultados pelo Banco Central para a elaboração do relatório Focus com as expectativas do mercado para PIB, inflação, juros, câmbio, entre outros. E foi eleito em dezembro passado economista do ano pelo Conselho Regional de Economia. Então, nós vamos agora desfazer a mesa e vamos passar já de imediato a palavra aqui para o Antônio. Lembrando, gente, que após a palestra nós vamos colocar ali fora as listas que vocês, por favor, assinem com o nome legível e o cadastro de vocês. Hoje nós não temos aqui o leitor, mas é importante para que essas listas darão conta das horas complementares, ok? Então, já vou passar a palavra. Ok. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria saudar o meu presidente, o Rogério Dolfo. Cumprimentando ele, quero cumprimentar meus demais colegas economistas aqui presentes, em especial o Darciano, o Milton, que além de nossos colegas, são também aqui da Ecoserra, sua família. E quero agradecer muito a professora Jaqueline pelo convite para eu poder ter a honra de estar aqui em Caxias. Nós temos várias coisas em comum, podem ter certeza. A primeira delas é porque eu, como a maioria de vocês, eu adoro Caxias do Sul. Eu nunca morei aqui, não nasci aqui, mas eu não sei porque toda vez que eu passo aqui, que eu venho aqui, eu acho o astral dessa cidade assim, uma coisa maravilhosa, e acho essa universidade que vocês estudam, poxa, canhão de conhecimento, só cresce, só progride. Tive aqui um colega, o Mozart, que também é doutorando, foi meu colega lá na PUC por um tempo. E outra coisa que talvez nos una é que eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço. Eu adoro economia. De certa forma, eu sinto até um pouquinho de inveja de vocês que ainda estão estudando economia, porque eu estou terminando os estudos de economia, porque eu fiz a graduação, depois fiz o mestrado, aí eu prometi que eu ia estudar mais. Aí fiquei 6 meses e já estava entrando em colapso. Aí fui fazer o doutorado. E é engraçado que a gente no mestrado, no doutorado, a gente estuda as mesmas coisas que estuda na graduação. Claro, com muito mais profundidade, mas são as mesmas coisas. Mas isso é um negócio viciante e muito bom. E espero que cada um de vocês nutra esse desejo, esse amor pela profissão de vocês, assim como eu nutro, porque isso torna a vida da gente mais feliz. O assunto que eu trouxe para vocês aqui, eu sei que Caxias não costuma dar muita importância para o tema agronegócio, porque tem outras prioridades. E o que está absolutamente correto. Embora exista uma agricultura aqui, existe uma agricultura importante, uma agricultura desenvolvida. Milton mesmo mandava um material sobre os hortifrutis, a
conhece bastante a parte do vinho, a parte da uva, os HFs, aqui a gente tem menor de uma produção agropecuária. Só que a gente não tem leite, suíno, frango, só que a gente às vezes fica olhando para esse agronegócio gaúcho, essa coisa pujante, essa coisa bem maior, e a gente fica pensando assim, Caxias não tem nada a ver com isso, né? Caxias tem tudo a ver com o agronegócio gaúcho, tudo. Aliás, não existe agronegócio no Rio Grande do Sul sem a contribuição de Caxias, da região de Caxias, como eu vou mostrar mais adiante. Posso já ir dando uma dica, não esqueçam onde as máquinas agrícolas, todos esses produtos industriais que o agronegócio compra, onde eles são feitos, né? Mas antes disso, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o impacto que o PIB tem, que o agro tem no PIB gaúcho. Quando nós como economistas, a gente nunca pode, é evidente que eu sou um economista do agronegócio, me sinto bem sendo economista do agronegócio, mas eu não me entendo como um economista do agronegócio, eu sou economista. Se amanhã eu tiver que trabalhar na Fiergs, eu vou com a maior naturalidade, eu sou economista. E esse pensamento que a gente tem que ter, a gente tem que ter a cabeça muito aberta para enxergar os outros setores também. Nós temos que entender aonde que estamos inseridos. Afinal de contas, a economia é uma coisa complexa e interligada. Nós temos que entender os outros setores. E hoje eu quero mostrar um pouco para vocês o porquê que o agronegócio ele é tão influente na economia gaúcha. Eu quero mostrar também, quero trazer um debate com vocês sobre se ter uma economia fortemente influenciada pelo setor agropecuário, isso é bom ou isso é ruim. Vocês devem ter estudado lá em História do Pensamento Econômico, estudaram a História Geral da Economia, etc. Quando entra na parte lá da América Latina, vocês devem ter lembrado de ter lido vários autores que criticavam os termos de troca, não sei o que exporta produto primário, os centrais vendem produtos industriais e com isso a gente tem as vias abertas da América Latina e blá 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 blá. Estamos no século XXI. Será que isso ainda faz sentido? Os desafios da produção. Nós falamos muito que o agronegócio é pujante, que o agronegócio é competitivo, que o agronegócio é isso, que o agronegócio é aquilo. Será? Será que estamos tão bem assim no agronegócio? Será que está tudo certo, não tem nada para melhorar? Será que nós realmente somos tão competitivos como a gente alega ser? E por fim, eu quero mostrar para vocês algo que eu gostaria que alguém tivesse me mostrado quando eu estava sentado aí no lugar de vocês. Não só do agronegócio. Eu gostaria que alguém me mostrasse o quanto que um determinado setor pode me ajudar a eu arrumar um emprego, ou eu trabalhar de consultor, ou abrir uma empresa naquele negócio. Eu gostaria sinceramente, quando eu estava sentado no lugar de vocês, que eu não tenha compreensão do mercado de trabalho, das coisas como elas funcionam, como eu tenho hoje, eu não tinha, evidentemente. Eu gostaria que alguém tivesse me mostrado. Eu não posso mostrar para vocês todos, mas eu posso mostrar o agro. E eu gostaria de colocar o agro entre as opções de trabalho, de vida de cada um de vocês, porque de fato ele é. O agronegócio precisa de economistas. Aliás, o agronegócio precisa hoje mais de economistas do que de agrônomos. Mas como que vai precisar mais de agrônomos e agrônomos? Perfeitamente. Agrônomos já tem bastante. O que falta é economista. E falta muito. E eu gostaria de compartilhar isso com cada um de vocês. Então, começando com a questão do impacto do PIB, eu queria mostrar para vocês aqui o PIB no Rio Grande do Sul, nos últimos anos fechados pela FEE. E o que nós temos aqui? O ano de 2005 e o ano de 2012, nós temos uma queda no valor adicionado bruto da produção do Rio Grande do Sul. E o que a gente teve? E exatamente nos mesmos anos, nós tivemos enormes quedas no setor agropecuário. O que a gente teve em 2005 e 2012, muito forte, que fez com que o nosso PIB caísse? A seca. Nós tivemos duas grandes estiagens bastante fortes, que levaram a metade da nossa safra, e por conta do mau desempenho do setor agropecuário, a gente terminou puxando o PIB gaúcho para baixo.
Do contrário, no outro ano, quando o setor agropecuário se recupera, o PIB gaúcho se recupera. Gente, se vocês quiserem fazer análise, seja para o setor que for, seja para uma empresa aqui da região, uma indústria aqui da região, e que a venda do determinado produto que é fabricado aqui, ele tem alta correlação com o desempenho do PIB do Rio Grande do Sul, vocês têm que olhar o desempenho agropecuário, senão vocês vão errar. E se vocês errarem, alguém pode dimensionar mal um estoque, um nível de produção, um canal de vendas, etc. Não é possível ser economista aqui no Rio Grande do Sul sem levar em consideração as projeções para o agro. Do contrário, vai errar PIB todo o santo ano. E isso não é pelo acaso, é porque quando a gente correlaciona, por exemplo, o valor adicionado bruto da agropecuária com o PIB do município, ou seja, variação por variação, quando varia um, varia o outro, e a gente encontra a correlação, vejam, nessa escala de cores, quanto mais escuro, maior esta correlação, vejam quantos municípios do estado do Rio Grande do Sul, nesse marrom bem escuro, é de 0,93 a 1 o nível de correlação. Nesse marrom um pouco mais claro, é de 0,82 a 0,92. Ou seja, a maior parte do estado do Rio Grande do Sul, o PIB do município é altamente correlacionado com o desempenho agropecuário. É claro que aqui na Serra, na região metropolitana, não é tanto, mas ainda assim tem um efeito indireto. E aqui, gente, eu queria mostrar para vocês que o agronegócio é muito mais do que a agricultura. Muito mais do que a agricultura. E é isso que às vezes as pessoas passam despercebidas. Pessoal, dos 39 bilhões de reais que o setor agropecuário vai faturar com essa safra, que este deve ser o faturamento, 39 bilhões, 2/3 desse valor, 2/3, são utilizados para pagar os insumos que foram comprados. Pessoal, a agricultura, a semente não brota do nada. A natureza, ela te dá, sei lá, vamos pensar a soja, que é o grão mais importante da nossa economia. A soja, a natureza te dá 7, 10 sacos de soja por hectare no máximo. Se deixar que a natureza faça o seu trabalho, 10 sacos, estourando a fita. Os produtores colhem 80, colhem 90. Ou seja, a diferença do 10 para o 90 não é o que a natureza te dá, é o que tu produz. É o que tu produz ali. Da mesma forma que a indústria. E da mesma forma que a indústria trabalha, nós temos que colocar insumos. Ou seja, desses 2/3, nós temos uma parte importante, que é a indústria extrativa mineral, que leva 733 milhões de reais. A indústria de fertilizantes, 5,5 bi. Nós temos a indústria de sementes, biotecnologia, estamos falando de transgenia, estamos falando de evolução genética, estamos falando de pesquisa em biotecnologia, etc. São 2 bilhões. Indústria química, indústria farmacêutica, muitas delas localizadas aqui na região, inclusive. 7 bilhões e 200 milhões de reais. Nós temos a indústria petroquímica, quase 2 bilhões. Nós temos a indústria metal-mecânica, essa indústria gaúcha que a gente tem tanto orgulho. Tirem a indústria de máquinas agrícolas do setor metal-mecânico para ver o que sobra do metal-mecânico. Tirem a indústria de caminhões e implementos rodoviários e vamos ver o que sobra do setor metal-mecânico. E para que serve uma máquina agrícola que não seja exatamente produzir na agricultura? Os nossos caminhões, os nossos implementos agrícolas, eles são utilizados para N, evidentemente, para N funções, para N segmentos econômicos. Mas não tenha dúvida, a maior demanda vem do agronegócio, que trabalha com volumes. Então, gente, vejam como essa região está muito mais vinculada ao agronegócio, ao desempenho do agronegócio, do que às vezes a gente percebe olhando as coisas apenas superficialmente.
Nós temos a indústria da construção civil, 200 milhões, e depois temos serviços, seguradoras, instituições financeiras, só de juros e outros serviços financeiros, são 3 bilhões de reais que o agronegócio mantém dentro do Rio Grande do Sul. E serviços especializados, quase 900 milhões de reais, agrônomos, economistas, a minha empresa de consultoria, está tudo aqui, dentro desses serviços especializados. Porque, afinal de contas, nós não temos como chegar num resultado de produção agropecuária se não se colocar insumos, se nós não colocarmos inteligência, se nós não colocarmos produtos que são fornecidos pelo setor industrial e pelo setor de serviços. Então vejam, muitas vezes a gente pensa da agricultura e está lá no manual de economia. Se vocês abrirem os manuais de economia, lá, ou contabilidade social, vocês vão enxergar setor primário, setor secundário, setor terciário. Pessoal, isso foi inventado em 1932 por um economista chamado Alan Fisher e aperfeiçoado por outro economista chamado Clark. 1932. Realmente a economia naquela época era primário, secundário, terciário. Hoje as indústrias e serviços que estão antes da agricultura, que fornecem para a agricultura, crescem mais do que a própria agroindústria. Então hoje nós não temos mais uma relação primário, secundário e terciário. Hoje nós temos uma relação circular. E é nesta relação circular que muitas das oportunidades surgem. Esse faturamento é pago por alguém. Desses 39 bilhões, uma parte importante fica dentro do Estado, na fabricação de alimentos, na fabricação de rações, na fabricação de óleos, enfim, na indústria alimentícia como um todo, na agroindústria, e uma outra parte é exportada. Cerca de 14 bilhões desses 39 são exportados. São exportados e trazem dólares para dentro da nossa economia e nos ajuda a equilibrar pelo menos a balança comercial. E quando nós olhamos para todos os setores, todo o impacto que o agronegócio gera na economia, que a safra gera na economia, nós vamos a 153 bilhões de reais. Gente, percebam que a agricultura, quando a gente divide o PIB do agronegócio em cada um dos seus eixos, percebam que nós geramos mais riqueza distribuindo a produção da agropecuária do que propriamente produzindo na agricultura. Para cada um real que é gerado dentro da porteira, lá na fazenda, lá no setor agropecuário, R$ 3,02 outros são gerados em outros setores. Seja porque a agricultura compra, seja porque a agricultura vende. Seja de quem ela compra, seja para quem ela vende. O fato é que entre a indústria metalmecânica aqui da Serra até a produção lá no Porto de Rio Grande, são centenas de pessoas que botam as suas mãos para que esse mercado, para que esse negócio possa acontecer. Então, pessoal, o agronegócio é algo muito, muito, muito maior do que simplesmente uma produção agrícola. Por isso que a gente tem que dar uma importância maior para isso. E é por isso que ele é tão forte e representa quase 41% do nosso PIB aqui no Rio Grande do Sul. E além desse papel, além do papel que ele tem na produção de PIB, na geração de riqueza, ele também tem um papel social interessante. E nós já desconfiávamos disso e resolvemos fazer um estudo. Aproveitamos a nosso lado ciência, da ciência econômica, e usamos o nosso laboratório. O laboratório do economista é o passado. São determinados momentos que servem para que a gente aprenda sobre certas circunstâncias. E nós pegamos o emprego entre 2013 e 2016, com o seguinte propósito: nós queríamos entender como que os municípios que têm o setor agropecuário mais desenvolvido, onde há uma dependência da agropecuária, como que performou os empregos durante a crise. Mas para a gente entender o durante a crise, 15, 16, 2 anos de PIB negativo, nós precisávamos entender o antes e o depois.
E aí então fizemos esse estudo e percebemos que os municípios do agro, que são aqueles que têm 30 ou mais por cento do seu PIB agropecuário, não é agronegócio, é agropecuário, 30 ou mais por cento, nós chamamos de municípios agro. E municípios que têm até 29,9% do PIB agropecuário são demais municípios. E isso dá quase que no meio, dá quase 50% dos municípios são municípios agro e a outra metade demais municípios. E nós olhamos os empregos, a geração de empregos aqui nos demais municípios e nos municípios agro, nos anos de 2013 e 2014, todo mundo gerou emprego. Todo mundo gerou emprego. Já em 2015, os municípios agro geraram emprego e os demais municípios tiveram uma enorme déficit, uma enorme destruição de postos de trabalho. E no ano de 2016, de novo, os municípios agro geraram empregos e os demais municípios tiveram uma enorme destruição de postos de trabalho. É claro que geraram poucos empregos, mas geraram. O saldo foi positivo. Mesmo no auge da crise, a maior crise econômica que esse país já enfrentou, os municípios agro geraram emprego. E nós fizemos ainda mais. Nós dividimos nesses municípios por segmentos. E vejam que nos municípios agro, que são esses daqui de cima, se gerou emprego na indústria do município, se demitiu na construção civil, teve um saldo negativo, mas se gerou emprego no comércio, se gerou emprego nos serviços e, obviamente, se gerou emprego na agropecuária. Nos demais municípios, o saldo negativo veio da indústria, da construção civil, do comércio, dos serviços e só gerou emprego naqueles municípios, demais municípios, o setor agropecuário. Então vejam que a agropecuária, ela é capaz de gerar emprego não só no seu setor, mas nos demais setores. Porque quando ela vai bem, ela puxa um monte de segmentos econômicos junto. Quando ela vai mal, também puxa um monte de segmentos econômicos junto, para o mal. Então vejam que não é uma desgraça tão grande a gente ter um agronegócio desenvolvido no Estado, como muitas vezes as pessoas terminam pensando. E isso nos leva a uma dúvida, né? Uma velha dúvida. Ser agrodependente, como tem gente que às vezes gosta de falar, claro, de uma forma pejorativa, será que isso é problema? E aí então a gente começa a olhar as projeções para o mundo, para o consumo mundial de alimentos nos próximos anos, até 2026. E a gente vê que o arroz, que é um grão importante que produzimos aqui no Rio Grande do Sul, somos o maior produtor brasileiro, produzimos quase 70% do arroz brasileiro, vai ter um aumento de 60 milhões de toneladas até 2026. Para vocês terem uma ideia, o Rio Grande do Sul, o Brasil produz 8. Nós devemos aumentar o consumo no mundo em 60 até 2026. E o Brasil é o maior produtor fora da Ásia. Então, mercado é o que não falta. Milho são 239 milhões de toneladas a mais até 2026. Para vocês terem uma ideia, isso é quase do tamanho da safra brasileira inteira. É o aumento que deve ocorrer no consumo de milho até 2026. A soja deve ser um aumento de 78 milhões de toneladas. Um enorme do aumento, 26% de crescimento. 26% de crescimento. Quando nós olhamos o trigo, são 80 milhões de toneladas. A gente produz 6 aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia. São 80 milhões de toneladas a mais sendo consumidas no mundo. E nós temos a carne bovina, um aumento de 11% ou 6 milhões de toneladas. Carne bovina é muito mais difícil de produzir, leva anos para conseguir ficar pronto. Um animal, para ele chegar ao ponto de abate, ele leva anos, leva 2 anos para ficar pronto, mas ele ainda precisa nascer, tem todo o tempo de gestação, enfim, ao todo dá uns 3 anos e meio entre decidir produzir e a carne chegar lá no supermercado. São 6 milhões de toneladas. O Brasil exporta por ano 2 milhões. E é o maior exportador do mundo. Nós estamos falando de um aumento de 6 milhões.
o triplo do que o Brasil exporta até 2026. Então, nós estamos falando, antes de qualquer coisa, o leite são 92 milhões de toneladas, e leite é sim medido em toneladas. Nós estamos falando sim de algo que tem um enorme crescimento, tem uma enorme demanda. E pensem, toda vez que eu estiver vendendo uma carga a mais de soja, eu estou vendendo o fertilizante que eu usei para fazer essa soja, a semente que eu usei para fazer essa soja, a máquina agrícola que eu comprei para fazer essa soja, as peças de reposição das máquinas agrícolas, que custam uma fortuna, a maior parte fabricada aqui, que foram empregadas nessa produção. Ou seja, tudo aquilo que eu usei para produzir, não na sua forma física, mas na sua forma de valor, está indo lá para ser exportado, sobretudo para esses continentes. A Ásia deve aumentar 23% o seu consumo até 2026. Nós estamos falando de saltar de 1 bilhão e quase 300 milhões de toneladas para quase 1 bilhão e 600 milhões de toneladas. É o continente onde mais cresce a demanda por alimentos. Nós temos a África crescendo 19%, entretanto, crescendo de forma relativamente alta, mas absolutamente baixa. A África consome pouco, porque são países de renda mais baixa. Nós temos as Américas aumentando também significativamente. Nós somos consumidores de alimentos, nós consumimos bastante, e a Europa é um país que cresce pouco, tanto de forma relativa como absoluta, que é um continente que está ficando mais velho, tem taxa de crescimento vegetativo negativo, enfim, e eles, enfim, não são grandes players. Agora, a Ásia é a locomotiva da produção de alimentos no mundo e nos gera uma série de oportunidades. Eu não sei por que cargas d'água, tá? Isso é aquelas coisas de versão de Windows, de PowerPoint, sei lá. Aqui eu tinha um gráfico, acreditem, e ele no fundo não era azul, que nem os outros também não eram azuis, como eu mostrei, mas os outros pelo menos apareciam os dados. O fato é que isso aqui é a nossa projeção de produção no Brasil, aliás, produção mundial para o próximo período, e a gente deve aumentar a produção no mundo em 457 milhões de toneladas só para atender a demanda. O grande desafio do mundo, pessoal, por incrível que pareça, nós aqui no Brasil às vezes temos alguns debates meio bobos, mas o mundo está discutindo o seguinte: de onde que vai sair a comida? Porque à medida que as pessoas melhoram o seu padrão de vida, elas melhoram a sua condição financeira, a primeira coisa que acontece é uma melhora no consumo de alimentos. Para vocês terem uma ideia, o asiático tinha e ainda tem um consumo de alimentos muito pobre. Muito pobre. Para começar, a culinária deles é bem inferior à nossa. Mesmo as pessoas mais ricas da sociedade, a culinária oriental é muito mais pobre do que a ocidental. Esse pessoal, à medida que começa a aumentar o seu nível de renda, a primeira coisa que ele faz é começar a consumir coisas que nós aqui no Ocidente consumimos. Leite, carne bovina, farináceos, produtos do trigo, etc, etc, etc. Isso gera uma enorme demanda de alimentos. Hoje, um chinês ainda tem muito que melhorar na sua economia para poder virar um brasileiro, em termos de bem-estar. Agora, do ponto de vista alimentar, eles têm quase que dobrar o PIB deles para poder consumir os níveis de comida que a gente consome. Então vejam o tamanho do impacto em termos de demanda de alimentos que ainda está por vir. Eles consomem nada perto do que eles têm potencial para consumir à medida que eles mantenham essas taxas de crescimento da economia deles. Para vocês terem uma ideia, enquanto vocês consomem cerca de 50 quilos de carne bovina ano, ao todo, para quem, obviamente, quem não é vegetariano, né? Mas aqueles que não são, que eu acredito que seja a maioria, entre carne bovina, suína e de ave, são 120 quilos que a gente consome ao ano. Eles consomem cerca de 10. Então aí vocês vejam a quantidade ainda de alimentos que vai ser produzido nesse mundo. E isso é uma enorme de uma oportunidade para o Brasil. Isso é uma enorme oportunidade para nós. Isso daqui também não era tudo preto, isso aqui enxerguem mapinhas do Brasil.
e aqui vocês enxergam mapinhas do Rio Grande do Sul. Pois bem, a nossa safra no Brasil em 2026 deve ser de 268 milhões de toneladas, um crescimento de 68 milhões, do ponto em que esse estudo foi feito, fomos nós, lá no Sul, fizemos 68 milhões de toneladas a mais. E o Rio Grande do Sul deve aumentar mais 9 milhões de toneladas. Ou seja, 9 milhões de toneladas de grãos? 9 milhões de toneladas de grãos. Mas também 9 milhões de toneladas de máquinas agrícolas, de fertilizantes, de sementes, de pesquisa. Porque, veja, eu não posso comprar uma pesquisa para botar numa semente, para uma melhoria de uma semente comprada lá, sei lá, na Alemanha. Eu não posso fazer isso. Porque eu preciso de gente pesquisando aqui no meu solo, nas minhas condições climáticas. Tem um mar de pesquisadores, tem um monte de empresa privada aqui no Rio Grande do Sul de pesquisa. E quando nós pegamos as empresas de pesquisas brasileiras, privadas, e olhamos quais são os setores que mais são pesquisados, de longe a agricultura está na frente da indústria, inclusive. A indústria, coitada, tem que comprar software. Quando vai comprar software, tem que importar, porque nem software nós temos disponível no Brasil para a indústria. Então vejam a quantidade de pesquisa que entra nesse negócio. E quando nós olhamos, evidentemente, a nossa produção, aquilo que mais deve crescer deve ser a soja, que deve ter cerca de 146 milhões de toneladas, 44 milhões de toneladas lá em 2026. E interessante, e outra coisa que a gente tem que ficar muito atento, é o seguinte: vamos produzir para quem? Né? Aquela pergunta velha máxima, vou produzir o quanto e vou produzir para quem? Gente, quando nós olhamos a nossa projeção de produção no preto e no cinza, o consumo interno, nós vemos que nós estamos, de uma maneira geral, produzindo bem mais do que o brasileiro é capaz de consumir. Gente, hoje nós já produzimos para 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão. Tem muita gente assim, poxa, nós não podíamos estar exportando esse negócio. Bom, se preparem para ter uma sociedade bem obesa. Porque nós produzimos comida para 1 bilhão de pessoas. E não para 200 milhões de pessoas. E isto vai aumentar. É isto que nos conecta com o mundo. Nós, no verde aqui, vamos gerar cada vez mais excedente. Ou seja, por mais que cresça o consumo interno brasileiro, e nós todos torcemos para que cresça, a nossa capacidade de aumentar a produção é muito maior. Nós vamos exportar sim, e vamos trocar comida por dólares, e isso é ótimo. Entretanto, à medida que aumenta a nossa produção, e à medida que o consumo aumenta fora do Brasil, mais eu preciso de estradas, mais eu preciso de ferrovias, mais eu preciso de hidrovias, mais eu preciso de portos, mais eu preciso de armazenagem. Exatamente coisas que nós não temos. Exatamente coisas que nós estamos patinando no Brasil. E toda vez que aumenta a demanda, os preços aumentam. Só que os preços, ao aumentar, fomentam o quê? Um aumento da oferta. Só que se eu não tenho infraestrutura, o custo dessa operação, o custo de transação se torna cada vez mais elevado. O Brasil está perdendo a sua competitividade. O Brasil tem desafios enormes para vencer. O Brasil não tem problema de produtividade. O Brasil é o cinza, os Estados Unidos é o verde, o amarelo é a Argentina, os 3 maiores produtores de soja do mundo. Vejam, a maior produtividade é no Brasil. Eu não vou botar do milho, não vou botar do arroz, eu não vou botar do trigo, eu não vou botar dos outros produtos porque eu não quero cansar vocês. Acreditem em mim, todos são assim. O Brasil é recorde de produtividade. Ninguém bate o Brasil. Ninguém. O que se fazia antes, até o início dos anos 90, que eram os produtores brasileiros ir para os Estados Unidos ver como é que se produz, hoje é o contrário. Eles vêm aqui ver. Eles vêm aprender com a gente. O Brasil, ele é referência mundial em produção agropecuária. Ninguém nos bate. Entretanto, nós também somos referências em custo de produção. Nós temos o maior custo de produção do mundo, infelizmente. E isso está drenando a nossa competitividade. Temos a maior custo de produção do mundo
Porque uma máquina agrícola fabricada no Brasil custa bem mais caro do que ela na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Europa. Porque nós temos um sistema tributário absolutamente caótico. Absolutamente caótico. Nós temos variações cambiais, como estamos vivendo agora, que tornam os projetos que eram viáveis, estavam um pouco deixando de ser. Enfim, nós temos um custo de frete que é absurdo. Lembrem, todos esses insumos, eles não caem de paraquedas nas propriedades, eles têm que chegar lá, e isso tem custo, e esse custo é cada vez maior. Isto tudo faz com que nós tenhamos o maior custo de produção do mundo. Sem dizer que temos também uma baixa abertura comercial. Os produtores brasileiros não são livres para comprar insumos onde eles bem entendem, e isto faz com que quem vende aqui dentro ponha margens mais elevadas. Aqui, por exemplo, eu peguei os principais insumos, as principais fontes de N, de P e de K, de nitrogênio, de potássio, de fósforo. Desses três nutrientes, basicamente desses três, se fazem os fertilizantes. Pois vejam, no cinza, Brasil, no verde, Estados Unidos. Nitrogênio, nós gastamos bem mais, o preço ao produtor gaúcho é bem maior do que o americano, por exemplo. O potássio, nós pagamos bem mais caro, e o fósforo, nós pagamos bem mais caro. Estamos falando de 30%, 40%, 50% mais caro. O mesmo produto. Aqui e lá. Quando nós olhamos o nosso frete, e eu juro para vocês que o gráfico era bem mais bonitinho do que isso aí, aqui nós temos o nosso custo, aliás, o nosso custo para fazer o seguinte exercício: colher o produto, botar em cima de um caminhão, ou sei lá do que, e levar até um porto, e embarcar esse produto num Panamax e mandar para Xangai. Isto do norte do Mato Grosso até o Porto de Santos, no sul de Goiás até o Porto de Santos, no Cascavel até o Porto de Paranaguá, e aqui o noroeste do Rio Grande do Sul até o Porto de Rio Grande. O que é o vermelho? É o custo hoje. O que é o amarelo? É o custo que seria se nós tivéssemos a mesma infraestrutura para fazer a logística que os Estados Unidos têm. Estamos falando que poderíamos reduzir em 70% o nosso custo de frete. Nós estamos perdendo, ano a ano, competitividade. Aí alguém vai me dizer assim: mas Antônio, não é muito pretensioso em querer ter a mesma infraestrutura dos Estados Unidos? Não. Qual é o grande diferencial dos Estados Unidos? Os Estados Unidos escolhe, bota em caminhões, ou se for até 100, 150 km caminhões, mais do que isso trem, e leva para o Mississippi. O Mississippi é um rio que corta os Estados Unidos praticamente de norte a sul. Aí eles vão lá, botam dentro de barcaças, uma barcaça, 5.000 toneladas. Uma barcaça, 5.000 toneladas. Um bitrem, 45. Uma barcaça, 5.000. Aí eles pegam e botam 10 barcaças. 5 e 5. E pegam um empurrador, que nada mais é do que um motor de caminhão metido a besta, empurra esse negócio todo, Mississippi abaixo. Um Panamax, um navio Panamax, que é um navio que faz transporte internacional de grãos, ele leva mais ou menos 50.000 toneladas. Nós estamos falando que uma barcaça, praticamente um motor de caminhão, leva um Panamax inteiro, rio abaixo. O Brasil faz 1.200, 1.500, até 2.700 quilômetros em cima de um caminhão, que leva 45 toneladas. Imaginem levar 45 em 45 toneladas. Isso é algo absolutamente insano, para não dizer burro. É insano. Não tem o menor sentido econômico fazer uma coisa dessa. Zero sentido econômico. Aí a gente pergunta o seguinte: será que não é pretensioso querer fazer que nem eles? Não, gente, porque o principal a gente tem muito mais hidrovias do que eles. Quantos países do mundo tem uma Lagoa dos Patos que liga uma capital a um porto? Quantos países do mundo liga-se a essa lagoa um rio Taquari, um rio Jacuí? E o rio Jacuí tem uma particularidade, ele vai até ao meio do estado.
E ele fica a 20 quilômetros, tem um banhado que liga o rio Jacuí ao rio Ibicuí. O rio Ibicuí sai o rio Uruguai, lá do extremo oeste, Uruguaiana, está aqui, sai o rio Ibicuí. Aí tem um banhado de 20 quilômetros e começa o Jacuí. Ou seja, se eu ligar esses dois caras, eu ligo o extremo oeste gaúcho, Uruguaiana, ao porto de Rio Grande. 20 quilômetros. Teve um governante brasileiro que pensou nisso. Está aqui. Se eu ligar esse negócio, eu faço um hub logístico aqui incrível. Eu ligo toda a América Latina nesse porto. Meu Deus, esse negócio vai bombar. Quem foi? Quem foi? Candidatos. Estamos em ano eleitoral, gente. Quem foi? Quem? Ciro? Ciro Gomes? Não. Foi alguém que chegou a governar o país. Lula? Ninguém ia falar Lula? Não foi Lula. Fernando Henrique, né? O pessoal que não gosta do Lula. Fernando Henrique também não foi. Collor também não foi. Ninguém vai falar que foram os milicos. Sempre tem o pessoal mais velho que diz, foram os milicos, só pode ser os milicos. Não foi os milicos. Também não foi Getúlio Vargas, foi Dom Pedro II. Vejam como nós estamos ligeiramente atrasados no nosso cronograma de execução de obras. Aí eu vejo os caras dizendo, sei que as obras da Copa não ficaram prontas nem para a Copa da Rússia. Grande coisa, não preciso terminar nem isso aqui, que foi Dom Pedro II. As obras da Copa esquece, daqui umas 10 Copas sai, daqui umas 10 Copas, tenha paciência. Então quer dizer, e o mais fácil é usar, porque a hidrovia já existe, tudo já existe, basta que a gente use. Agora tentem colocar um terminal fluvial para embarcar navio num desses rios, para vocês verem o que é um inferno na face da terra, em termos de burocracia, licenciamento. Aí a gente fica perdendo competitividade e gastando cada vez mais. E por fim, pessoal, eu quero mostrar para vocês como que o agronegócio pode ser importante para vocês e como vocês, sobretudo os economistas, os estudantes de economia na sala, como é que isso pode ser importante na vida de vocês e como vocês podem ser importantes na vida do agronegócio. Eu vou fazer uma charadinha, e a professora Jaque já me autorizou. Quem são os professores de micro? Os professores de micro estão aí? Lá está o Moza. O Moza não pode falar. Vou fazer um teste com os teus alunos, hein? Garante? Garante? Muito bem. Pessoal, olha só a pegadinha. Certamente nós já ouvimos alguém dizer assim, fechei meu custo de produção. Ele deu X reais por saco. Deu, sei lá, X reais por saco. Esse foi o meu custo de produção, meu custo médio de produção. Um saco me custou X. E eu sei que o meu preço é 40. Qual é o custo médio que vai maximizar o meu lucro? 33 com 30, 31 com 70, 32 com 50, 33 com 90, 35 com 50. Qual que me maximiza? Vocês não precisam me responder. Basta que vocês errem em voz baixa para vocês mesmos. Vocês errando em voz baixa, o pensamento para mim já está bom. Isto daqui é algo que existe. Isso daqui é o dia a dia. Isso aqui é a realidade. As pessoas trabalham para isso. Eu quero minimizar o meu custo médio. Quanto mais barato eu conseguir produzir um saco, mais eu vou ganhar dinheiro. Por quê? Porque é isso que o agrônomo explica. E agrônomo entende de economia, pessoal. Eu que vivo com eles, convivo com eles, meu Deus do céu. O que esse pessoal entende de economia é uma coisa impressionante. Impressionante. Eles entendem tanto de economia quanto eu entendo de neurociência. É mais ou menos a mesma relação. A diferença é que eu tenho humildade para dizer que eu não entendo nada de neurociência. Essa humildade às vezes falta um pouquinho para eles. Mas eu entendo por que esse pessoal pensa assim. E eu vou responder essa pergunta para vocês. Aliás, vocês vão responder comigo essa pergunta. Afinal de contas, vocês são estudantes
ainda de graduação, nós vamos fazer um exercício aqui e vamos responder essa pergunta. Agora, antes a gente tem que entender o seguinte, pessoal, que no século XX a gente tinha um grande desafio, que era produzir mais. Nós tínhamos que produzir mais, produzir cada vez mais. E bastava colocar mais tecnologia lá, que dava certo, tu ganhava mais dinheiro. Hoje, o grande desafio não é produzir mais, não é botar mais inputs, não é botar mais tecnologia, é usar tudo isso que a gente tem hoje de maneira eficiente do ponto de vista econômico. Aquelas pessoas que não aderiram à tecnologia no século passado, não estão mais aí para contar como é que era a agricultura antes. O que vai selecionar os produtores daqui para frente não é a sua capacidade de investir em tecnologia, isso eles já fazem. É a sua capacidade de investir em tecnologia de maneira eficiente do ponto de vista econômico. É isso que vai selecionar. Como é que eu sei? Porque já está selecionado. Eu vejo os que dão certo e os que dão errado todos os dias. E eu posso garantir para vocês que esse movimento só vai aumentar. Isto vem, pessoal, da Revolução Verde. A Revolução Verde foi uma grande mudança que teve no mundo, foi o que quebrou Thomas Malthus, que dizia que a população ia acrescentando em progressão geométrica, e a comida em aritmética, e a conta não ia fechar, as pessoas iam morrer. Ele não estava errado. Malthus estava certo o tempo todo. O que mudou não foi o Malthus, é que surgiram novas tecnologias que ele não conhecia. E essas tecnologias se chamam Revolução Verde. Começou a se usar adubo, máquina, semente, biotecnologia, todas essas coisas que a gente usa hoje, passou a ser usado. Se nós pegarmos a agricultura das margens do Nilo, até 100 anos atrás, era basicamente a mesma coisa. Depois começou a mudar. E começou a mudar no mundo em 1960. E nós começamos a ter aumento de produtividade de 2,5% ao ano. E a segunda Revolução Verde, que foi entre 81 e 2000, passou a crescer a 1,8%. Gente, estamos falando de uma coisa muito recente. Isso aconteceu ontem, onde essa história. E na América Latina, esse negócio foi mais tardio ainda. Na primeira metade o crescimento foi baixo e o grosso veio na segunda metade, de 80 até 2000. Pessoal, isto foi ontem. O que fez a Revolução Verde do ponto de vista econômico? Primeiro, nos tirou da importação. O Brasil era importador de alimentos. Em 1997 é que nós passamos a ser exportador de alimentos. Nós fizemos uma enorme mudança. Nós substituímos essas coisas, ferramentas básicas, por equipamentos de altíssima tecnologia. Eu garanto para vocês, a média das indústrias, estou falando a média das indústrias, tem menos tecnologia embarcada no seu negócio do que a média das propriedades rurais. Vou repetir. Em média, uma fazenda tem mais tecnologia embarcada que uma indústria. Em média, eu estou falando. Porque, em média, uma indústria não tem equipamentos desse tamanho, dessa complexidade e desse valor, que todas as propriedades precisam ter. No mínimo, isto. Hoje em dia, não é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo. Nós temos vários produtores aqui no Rio Grande do Sul que já não tem nem mais tratorista. A indústria 4.0 já chegou lá. É tudo por GPS, o cara planta, colhe, pulveriza tudo por joystick. As indústrias de drones, elas não estão focando em outro lugar que não seja a agricultura. Tudo que está vindo de grande... As principais startups do mundo hoje estão voltadas para onde? A agricultura. Esse negócio tem uma alta tecnologia e um alto valor agregado, apesar de muitas pessoas não entenderem isso. Essa mudança fez algo muito raro em economia. Quando tu está muito longe da fronteira de possibilidades de produção, o professor Mozart já mostrou para vocês com certeza, à medida que a gente se aproxima, nós temos retornos crescentes de escala. Isso é muito raro. É muito raro ter retornos crescentes de escala. Isto, então, acontecia o seguinte, bastava o produtor que não botar adubo, que dava certo, ele ganhava dinheiro. Ele não tinha máquina, botava máquina, ganhava dinheiro. Em vez de salvar a semente, pegava uma semente com alta tecnologia, ganhava dinheiro. Ou seja, ele botava um e tirava dois. Os retornos eram crescentes. Qualquer idiota ganhava dinheiro com a agricultura. Qualquer maluco ganhava dinheiro com a agricultura. O problema
é que isto mudou. Só que isto daqui mudou. Hoje, todo mundo está sobre a fronteira de possibilidade de produção, aqui no Brasil. Nós somos tops em tecnologia, não há nada no mundo que a gente não use. Logo, os retornos hoje não são mais crescentes, eles são decrescentes. Nós já chegamos lá. Hoje, tu bota 1 e tu não tira 2. Os retornos são decrescentes. E quando a gente tem retorno decrescente, a gente precisa fazer otimização. A gente tem que ser eficiente. Nós temos que maximizar lucros. Porque a receita do produtor é uma reta de 45 graus. Ou seja, quanto mais eu produzir, dado um nível de preço, maior vai ser a minha receita. Isto eu sei. Os agrônomos também sabem. O que eles não sabem, e vocês sabem, e vocês podem ser contratados para dizer, é que a curva dos custos, ela não tem esse nome curva por acaso, é porque ela é uma curva. E vocês todos sabem que ela é um polinômio de grau 2, é um x ao quadrado. Este negócio não é reto. Reto é a receita, o custo não é uma reta. Isso os agrônomos não dizem. Ou seja, se tu produzir mais, tu vai sim ter mais receita, mas tu vai ter mais lucro? Depende. Se tu estiveres nesse ponto e aumentar, com certeza. Se vier até aqui, com certeza. Mas se passar desse ponto e vier para cá, não. Tu vai diminuir o teu lucro. Nós temos que achar um ponto em que se maximiza o lucro. E o único profissional que estuda isso somos nós. Então a gente tem vários custos. Nós temos o custo fixo, nós temos o custo variável, nós temos o custo médio, o médio fixo, o variável médio. E esses daqui os agrônomos conhecem todos. Todos eles conhecem. Só que tem um que eles não conhecem, que é o único que serve. Todos os outros não servem para nada, que é o custo marginal. Isso eles não sabem. Custo marginal para eles deve ser alguma coisa ligada à segurança. O custo marginal deve ser o custo da gente ter segurança, são custos marginais. É mais ou menos o que eles pensam. Todos esses custos aqui, se não for para chegar no marginal, não serve para nada. Nós sabemos disso, porque nós sabemos como que a gente calcula eles. E a gente tem várias formas de calcular. Você sabe? Nós temos a forma como a gente vende consultoria, né? Que é fazendo derivados. E tem aqueles numa planilhinha de Excel. Os dois funcionam. Os dois funcionam. Então eu peguei aqui um exemplo real de passagem. Produção, só que em vez de ser 50, 51, 52 e aqui ser 61, eu tirei as unidades decimais para ficar mais fácil os cálculos. Aqui nós temos o custo fixo, o custo variável, o custo total, que é a soma dos dois, e o custo médio, que não serve para nada, a não ser para enganar as pessoas e permitir que elas se enganem. E nós, economistas, acharmos um ponto do custo marginal, que é o custo total médio. E aqui estão as alternativas, que vocês mentalmente chutaram. 33,30, a letra A, 31,70, a letra B, tenho certeza que a maioria veio aqui na letra B. 32,50, a letra C, 33,90 a D e 35,50 a letra E. Estão aqui. Basta a gente dividir o custo total pelas unidades produzidas e nós temos o custo médio. Só que nós sabemos que o mercado é formado por duas curvas, né? Oferta de mercado e demanda de mercado, mas sabemos que a firma não é assim. Nós sabemos que a firma não é assim. Os agrônomos acham que é tudo a mesma coisa, mas nós não. A gente sabe que a nossa demanda é o preço. Nós temos um mercado competitivo. Nós não damos o preço, a gente toma o preço. Mercado competitivo, então a minha curva de demanda é o preço. E a minha curva de oferta? Isso é questão de prova clássica. E a curva de oferta de uma empresa competitiva? Opa, a curva de oferta é meu custo marginal. No ponto que eu igualo o meu custo marginal ao preço, é a mesma coisa que igualar a oferta à demanda. Isso não dizem para os produtores, só dizem produz mais, produz mais, produz mais, bota mais, bota mais, bota mais. Não tem problema. Se tu colher, tu tem que colher 100 sacos, mesmo que o custo seja 110 sacos.